paz do Senhor, caros professores, que bom estar com vocês novamente para mais umas dicas e uma conversa a respeito da lição dos jovens de número 10. A lição de número 10 é uma lição bastante interessante porque se trata de um milagre que Jesus fez e é um milagre bastante pregado em nossas igrejas, bastante falado, nas nossas noites de vitória e até bastante exemplificado. E nós vamos hoje olhar alguns aspectos desse milagre que Jesus fez, que tem o tema, a nossa lição, a cura do paralítico de Cafarnaum. O nosso texto do dia é aquele texto básico muito interessante, que é aquele que diz assim, de Marcos 2 e 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E esse texto é um texto que trouxe polêmica entre os escribas que estavam ali e nós vamos estar olhando o porquê. E é uma coisa assim que temos que nos ater a respeito desse milagre em alguns aspectos, tá? E eu quero chamar a sua atenção para que nós consigamos cumprir com os objetivos da nossa lição. São 3, conforme o nosso autor coloca, que é dissertar a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo, tendo-o como modelo absoluto. Tá? O segundo objetivo, valorizar a amizade sincera. Visto que nós estamos trabalhando com a classe de jovens, uma fase em que nós precisamos muito dos amigos e tal, então nós vamos falar um pouquinho. E o terceiro, categorizar a dupla restauração realizada por Jesus na vida do homem. Olha só, quando a gente vai abrir a interação desse texto, a gente já vai começar a olhar, e é bom chamar a atenção até dos seus alunos, com referência à amizade, aos relacionamentos. A gente tratou em algumas outras lições também, tal, aos poucos. Essa também vai tratar, se nós temos bons relacionamentos ou não. Por quê? Porque este milagre de Jesus, ele aconteceu porque esse paralítico teve pessoas que eram amigos dele e que o levaram até Jesus. Nós vamos estar olhando bem certinho, tá? Como isto aconteceu, e eu quero chamar a sua atenção para falar essa parte dos relacionamentos com os alunos. Você pode até abrir a sua aula, de repente, perguntando como têm sido os seus relacionamentos. Você já se frustrou com alguns relacionamentos relacionados a amizades que decepcionaram e tal, na hora que precisou não ajudaram? Você pode estar questionando seus alunos com referência a isto. Por quê? Porque quem sabe alguém vai contar uma experiência que sirva para toda a classe, de relacionamentos com amigos que na hora que mais o jovem precisou, aquela pessoa precisou, ele tirou a sua mão, ele saiu fora, Esse paralítico aqui, ele teve uma grande ajuda dos seus amigos. Por isso ele alcançou o milagre. Mas nós vamos ainda dar uma olhadinha na introdução da nossa lição, que vai falar a respeito do livro de Marcos, Visto que o livro de Marcos ele é considerado o mais antigo, o Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo entre os evangelhos. Tá? E é falado até que ele influenciou diretamente os outros evangelhos. Tanto é que é notado que as referências dos milagres que estão descritos em Marcos geralmente são mais curtas e mais diretas do que os demais. Até porque o objetivo aqui do autor do evangelho é destacar o ministério de Jesus de uma forma direta. E só que é bem aqui que tem esta narrativa interessante a respeito da cura deste paralítico de Cafarnaum, que nós vamos chamar a sua atenção agora para este momento especial. Vamos entrar no primeiro tópico, então? O primeiro tópico vai falar sobre o ministério de Jesus Cristo, que é o nosso primeiro objetivo, dissertar a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo, olhando ele como modelo absoluto, tá? A primeira coisa, nós vamos entrar na cidade em que Jesus realiza o milagre. Cafarnaum, uma cidade muito conhecida nos evangelhos, muito pregada, muito falada. Quem sabe essa parte vai chamar um pouco a atenção dos seus alunos, porque o nosso texto
Ele vai começar dizendo que alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, falando a respeito de Jesus, que Jesus estava em Cafarnaum e estava em casa. Sobre isto que o nosso primeiro tópico vai tratar, tá? E o primeiro subtópico, por conseguinte, né? Tratando a respeito de Cafarnaum. Por quê? Jesus, ele passa a sua infância em Nazaré, ele cresce em Nazaré, né? Depois, Jesus ele passa a morar em Cafarnaum. E aí é bem visto pela Bíblia Sagrada que Jesus, então, exerce o seu ministério, a maior parte do seu tempo, na Galileia. E de Cafarnaum se torna como se fosse um centro ali. Vocês vão acompanhar pelos evangelhos quantos milagres Jesus fez na Galileia. São muitos, tá? Muitos. Então, por isso que diz que Jesus estava em casa. E também Jesus estando na Galileia, se cumpre também uma profecia, né, que foi predito pelo profeta Isaías para aquele povo sem esperança a respeito de Jesus estar justamente naquela região que fora profetizado. Tá? No segundo subtópico, nós vamos ver a respeito, nosso autor coloca assim, sobre a aglomeração de pessoas. O que nós vamos analisar daqui? Nesse segundo subtópico, nós vamos acompanhar um pouquinho e ver de uma forma resumida, né, que Jesus, antes de fazer o milagre na vida deste paralítico, nós vamos ver que Jesus ele estava com uma atividade intensa na região da Galileia, fazendo muitos milagres. E Jesus era homem como nós, enquanto estava aqui, né, nessa parte da sua vida, antes da crucificação. Jesus também ele se sentia cansado, ele tinha fome, ele tinha sede, tudo que nós sentimos. E Jesus, então, ele estava vamos dizer, num pique muito intenso, curando, libertando, fazendo milagres, maravilhas, e a gente vai ver aqui vários milagres que Jesus fez. Podemos citar aqui a cura da sogra de Pedro, podemos ver aqui Jesus também cura um leproso, expulsa demônios e vai por aí afora. Só que esta parte que vai dizer assim que Jesus estava em casa, provavelmente Jesus estava dando aquele tempo, aquele descanso. Não que Jesus parou e foi para casa esquecer de tudo, relaxar. Não, Jesus foi para dar de repente aquele tempo necessário para quem sabe um descanso, né, devido à sua intensa atividade nos últimos dias, nos últimos tempos. Jesus, quem sabe, foi lá para dar aquele tempo que nós também precisamos. Caro professor, às vezes nós ensinamos, mas se nós só ensinarmos e nunca nos sentarmos para aprender, nunca tirarmos um tempo também para refletir com Deus, para falar com Deus, tirar aquele tempo da nossa vida, o nosso ministério também morre, também termina, também acaba. Se nós vivermos pregando, mas somente pregando e nunca nos sentando para ouvir a mensagem, ouvir uma pregação também, o nosso ministério também ele tende, mais cedo ou mais tarde, a um desgaste intenso, né, que não precisa. Então Jesus, quem sabe, estava somente naquele período em que ele, não vamos dizer se escondeu, mas ele estava ali mais oculto. Mas as pessoas souberam que ele estava em casa, souberam que ele estava em Cafarnaum, então eles correm lá para trazer as suas necessidades, os seus problemas até Jesus. Então Jesus, de qualquer forma, ele não negou que as pessoas se chegassem a ele. Tanto é que nós vamos ver aqui, que vai dizer-nos o versículo 2, que se ajuntaram tantas pessoas ali que eles nem cabiam, né? Dentro do recinto. Não cabiam de tanta gente que tinha para ouvir a palavra que Jesus tinha a dizer-lhes. E no terceiro subtópico, um segue o outro, né? Você já deve ter percebido. Primeiro, segundo, terceiro. No terceiro, nós vamos ver que Jesus ele não foge daquela multidão, mas ele atende, ele prega, ele fala, cumpre o seu ministério de uma forma normal, como se nada tivesse acontecendo. Ele vai continuar cumprindo seu ministério, ele não vai fechar as portas para aquelas pessoas, não, ele vai continuar falando, anunciando o reino de Deus. E as pessoas que vieram, nós vamos ver depois, que vieram todos os que estavam sempre, tanto os necessitados como também aqueles escribas e os fariseus, aqueles que sempre vinham para tentar apanhar Jesus em alguma coisa. Eles também estavam ali, né? E enquanto Jesus está ministrando, vamos passar ao segundo tópico, que tem um tema, uma grande demonstração de fé.
enquanto Jesus ministra, acontece esta grande demonstração de fé. E aí o nosso autor, ele vai trazer no primeiro subtópico aqui, o valor da amizade. O que acontece? Enquanto Jesus está ministrando, normalmente, tudo está ocorrendo. Mas, enquanto Jesus ministra, alguns amigos, são 4, a Bíblia fala 4 amigos, de um paralítico, de alguém que, quem sabe, já não tinha mais esperança, de alguém que não tinha recursos na época para ele era um paralítico. E esta pessoa é auxiliada por 4 amigos que vão até ele e fazem improviso ali uma maca, uma esteira, né, uma liteira, conforme se fazia na época, e o colocam. E esses 4 homens, então, têm um objetivo, de que aquele paralítico seja curado. E aonde estava a cura? Estava lá, em Jesus. Aonde Jesus estava? Eles souberam que Jesus estava em casa, que Jesus estava pregando, estava ministrando, então eles se esforçam. E a Bíblia não vai dizer, são 4 homens. Eu imagino então que esse paralítico fosse um tanto pesado. A Bíblia não vai falar, né, se ele era alto, baixo, magro, gordo, não sei. Mas quem sabe ele era uma pessoa talvez mais pesada, precisou de 4 homens para que o serviço fosse executado. A distância que eles percorreram, a Bíblia também não vai mostrar. Mas olha só, eles se compadeceram daquele amigo, né? Esses 4 se compadecem daquele que não poderia ir por conta própria. Quem sabe até tinha tentado, quem sabe muitas pessoas tinham tentado ajudar de uma forma ou de outra, mas não tinham conseguido. E aí a gente vai ver o quê? Nós vamos ver que então alguém se dá a ideia, vamos ajudá-lo. Ele vai receber a cura. E eles estavam determinados mesmo. Olha só, eles não abandonaram aquele paralítico na hora que ele precisava. O milagre estava próximo, quem sabe, dele. Eu não sei, porque a Bíblia não vai dizer quantos quilômetros eles andaram, nem a distância, se eles eram da mesma cidade. Provavelmente eram da mesma região em que Jesus estava. E olha só, eles fizeram de tudo para levá-lo até Jesus. Nessa parte, a gente começa a ver o quão preocupados com o amigo eles estavam. Né? Às vezes, será que nós também somos assim? Nós podemos lançar essa pergunta para os nossos jovens na classe, né? Se nós nos preocupamos somente conosco, né? Em que tudo dê certo para nós, mas em socorrer e ajudar o aflito, o necessitado, será que a gente também faz? Os nossos jovens, eu sempre falo aqui, eles estão no período de formação e nós como professores temos esse compromisso, essa responsabilidade de colocar o evangelho genuíno de Jesus Cristo na vida de cada um deles, dentro de cada um deles. É nós ensinando, é nós dando um exemplo para eles que eles vão absorvendo. E aí, amanhã ou depois, cada vez que eles vão na sua classe e eles ouvem você lecioná-lo a eles, falando com eles, dando exemplos, eles vão se tornando jovens cada vez melhores e servos de Deus de uma qualidade e de fibra muito grande. Por quê? Porque hoje nós precisamos disso. O mundo está cheio de gente falsa, falsas promessas, gente que vive uma vida de falsidade, gente que abraça pela frente, mas por trás ele crava as garras, as unhas, né? Traem. Hoje em dia está tão normal, e aí vai olhar, às vezes a gente não se conforma com a situação e diz, o fulano é que foi bobo, né? Eu sou esperto, ele é bobo. Pessoal, isso não é amizade, não é um relacionamento sadio, saudável. Nós temos que ter confiança e temos que ser confiáveis também. E é isso que nós vamos passar para os nossos alunos. Tá? Esses homens, eles pegaram aquele paralítico e aquele paralítico até a partir daquele momento ficou entregue à confiança total daqueles 4 amigos que queriam vê-lo curado. A Bíblia não fala se eles eram novos ou se eles eram pessoas de mais idade, não sei. Mas eles carregam aquele homem por aquele caminho, eles mesmos, né, na força do braço, e vão até a casa onde Jesus estava.
Olha só, aí nós já passando para o segundo subtópico, sobre a atitude ousada, nós vamos ver que o que eles fazem? Chegam naquela casa, existia uma barreira. E essa barreira qual era? Era uma multidão que estava lá dentro, que a gente já viu no versículo 2, e que não se podia nem entrar mais na casa, porque a casa estava muito cheia. E aqueles homens poderiam ter voltado e dito, vamos voltar outro dia. Vamos participar de uma outra reunião em que Jesus esteja ministrando. Mas não, olha o que acontece. Eles olham aquela casa cheia, lotada de gente até para o lado de fora, e eles não se conformam. As casas da época, se você tiver oportunidade de colocar lá num recurso de mídia que você tiver na sua igreja, na sua classe, coloque. Né? Procure a figura da casa simples, né? Uma casa simples da época de Jesus, e você vai encontrar então aquela casa de uma forma até mais quadrada, né? Que do lado delas geralmente havia uma escada que dava acesso ao segundo pavimento, né? A parte de cima da casa. Então olha só, essa parte de cima da casa, tá? Geralmente era utilizado como caixa d'água e tal, mas essa cobertura, ela tinha uma cobertura, não era uma cobertura fina, tá? Até o nosso autor coloca aqui, é interessante isso, se você tiver um desenho lá em relevo, você vai conseguir ver as camadas, né? Que compunham o telhado da casa da época. Então assim, você vai ver aquela escada lateral, e lá em cima, na cobertura, era feita de madeira, vestia uma camada com madeira, depois outra camada de areia e basalto, né, para impermeabilizar, para que não chovesse lá dentro da casa, certo? Enquanto Jesus está ministrando ali, aqueles homens têm uma ideia, porque boas ideias e ideias inteligentes o Senhor nos dá na hora que nós precisamos, né? Às vezes as nossas ideias não são ideias tão boas e nos levam para caminhos maus, mas quando nós temos uma ideia que vem do céu ou que nós oramos antes pedindo uma direção de Deus, Ele dá. E o que acontece? Aqueles homens então disseram, se a gente não pode entrar pela porta, que geralmente é uma portinha única, estreita, né? Então vamos subir. E eles então levam aquela maca pela escada lateral e sobem lá em cima. Chegou lá em cima, agora, o que nós temos que fazer? Jesus está embaixo. E eles então começam a cavar, fazer um buraco, né, no telhado daquela casa. Então eles vão retirando ali, vão encontrando a camada de madeira, areia, basalto, todo esse material que compunha o telhado da casa, eles vão cavando, até que eles conseguem então enxergar e já ver o tamanho, né, certinho para passar aquela esteira para baixo. Mas e Jesus ministrando lá embaixo? Jesus está ministrando, né? E de repente, quem sabe, começa aquele barulho no teto, né? Barulho, barulho, barulho. Gente, imagina, você está pregando e começa a jogar pedras no telhado da igreja, você está dando aulas e começa a jogar pedras nas paredes, barulhos, e você é obrigado a se voltar. Jesus continua ali trabalhando, pregando, fazendo a sua obra, mas aquele barulho estava, né, em cima da cabeça de toda aquela multidão que estava ali. Eu creio que houve um certo incômodo, quem sabe. Vamos dizer, né, houve uma certa apreensão de pessoas olhando para cima, de repente uma queda de material, né, por lado de baixo, onde estava a multidão, cai uma pedrinha aqui, cai um pedaço de madeira lá e vai por aí afora. Mas Jesus, ele estava entendendo, em nenhum momento ele interrompeu, ele estava entendendo o que estava acontecendo ali. Alguma coisa diferente ia acontecer. E quando aquele buraco já está feito, então aqueles homens, eles descem o seu amigo paralítico, né, lá para o salão onde Jesus estava. E aí, quando isso acontece, Jesus já olha para eles e vê que isso foi uma atitude de fé, uma atitude diferente de outras que Jesus já tinha visto, claro, cada um na medida do possível, cada um com uma fé, né, diferente uns dos outros, mas quando eles têm essa atitude, é uma atitude de fé tremenda que move o coração de Jesus. Só que talvez as pessoas esperavam, poxa, uma atitude de fé tão grande, né? Vai trazer de repente uma outra, Jesus vai fazer alguma coisa agora de extraordinário, de grande. Só para nos situarmos,
nós já estamos no tópico 3, né? Uma restauração completa. Tá? Eu gostaria só de abrir um parênteses aqui, ver que você percebesse, né? Que esta é uma lição contínua, tá? Por isso que nós vamos tratando desse milagre de Jesus de uma forma contínua, né? Sem falar muito dos tópicos e subtópicos, porque é uma lição praticamente contínua. Então, olha só. Jesus olha para aquele homem que agora está ali, paralítico, e diz assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Olha só. Talvez as pessoas digam, Jesus vai olhar para ele e vai dizer, levanta e anda, deixa a tua cama, deixa a tua esteira, deixa a maca. É o que as pessoas geralmente esperam. Jesus vai tratar de uma outra questão e vai dizer para eles o seguinte, ei, o pior problema não é você ser um paralítico, o pior problema não é você estar nessa enfermidade. Mas deixa eu botar aqui que vai resolver o problema da humanidade, é o que é o grande problema da humanidade, o pecado. Por isso que Jesus vai direto na questão do pecado e diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Olha só. Engraçado que a Bíblia vai dizer aqui que Jesus, vendo-lhes a fé, viu que eles tinham fé para que aquele homem alcançasse a cura, mas Jesus vai tratar do pecado, da doença da alma, do homem e de cada um de nós, o pecado. E aí então Jesus fala isto para ele. E olha só, os escribas que ali estavam, como eu já falei a vocês, já razoavam entre si, começaram a murmurar entre si, dizendo, mas esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão Deus? O que esse mestre, esse rabi aí está perdoando, falando que perdoa pecados? E aí a gente passa para o segundo subtópico, que é o último também da nossa lição, que vai concluí-la. Olha só, Jesus vai perguntar a eles, vendo que eles arrazoavam entre si no seu coração. Jesus vai perguntar para eles, ei, qual é mais fácil? É dizer ao paralítico, né? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Você pode ver assim, que Jesus não pergunta sobre o que é mais difícil. Isso nos chama muito a atenção, que Jesus vai perguntar para eles, qual é mais fácil dizer? É mais fácil chegar e dizer para ele, ei, levanta, anda, deixa a tua esteira, deixa a tua maca, ou dizer para ele, filho, perdoados estão os teus pecados? Aí as pessoas entre si, cada um começou a pensar uma coisa. Passa uma coisa na cabeça de um, na cabeça de outro, até que Jesus, mostrando que ele é Deus Todo-Poderoso, ele diz, olha só, tá? Para mostrar que o Filho do Homem tem poder. Então, além de perdoar, né, que os pecados deste homem, além de dizer os teus pecados estão perdoados, eu também vou te dizer, levante-se, tome a tua maca e pode sair andando. Olha só, olha o que Jesus fez. Além de perdoar o pecado, Jesus também cura a enfermidade e a doença dele. Todas aquelas pessoas estavam olhando, estavam vendo o que acontece na vida daquele homem. E o paralítico recebeu a bênção dupla, ou a dupla restauração, que é o terceiro objetivo da nossa lição. Além de receber o perdão, ele também recebe a cura da sua enfermidade. E é isso que Jesus fez conosco, é isso que Jesus faz conosco. Ele nos perdoa, nos perdoou, nos lavou com o seu sangue. E também, quando é da vontade dele nos curar, ele também nos cura das nossas enfermidades. E olha só, o que eu vou dizer para vocês para concluir? Que estes que não quiseram abrir espaço, né? Hoje a gente tem aqui, né, o negócio da preferência, por idade, para gestante, tantas coisas. Quando aqueles homens encontraram aquela porta cheia de pessoas, aquela casa cheia, ninguém abriu o caminho para que eles levassem. Eles já vinham andando com aquele peso. Ninguém abriu o caminho para que eles adentrassem e chegassem até onde estava Jesus pela porta. Eles tiveram que subir pelo telhado, pelo lugar em que ninguém subiria. Porém, quando aquele paralítico, ele entra pelo telhado paralítico até aquele recinto, mas quando ele sai dali, as pessoas tiveram que abrir caminho para ele já curado, já restaurado e já andando por suas próprias forças pelo milagre que ele alcançou de Jesus. Que interessante. Caros professores, que
Que coisa linda que Jesus faz, né? E uma coisa que eu quero deixar para nós fecharmos esta lição, né, uma lição até um pouco mais curta, mas assim, ó, Deus vê a nossa fé através das nossas atitudes e não simplesmente em palavras ou naquilo que a gente diz que crê. Porque tem pessoas que, hoje em dia nós vemos dias de pessoas que falam muito, mas quando chega na hora da ação, não tem a ação. Você pensa, poxa, está aí, esta pessoa aí, Deus está com ele fala que Deus faz, mas quando você vai ver na essência, não é aquilo que diz ser. Nós precisamos ver nas atitudes. As atitudes demonstram que nós cremos no Senhor, que nós estamos com o Senhor. São as atitudes, tá? A outra mensagem que fica para nós concluirmos, e conforme até o nosso autor coloca aqui para fechar, é que é muito mais importante do que ter amigos. É que nós devemos ser amigos a ponto de fazer coisas que até mesmo fujam daquilo que às vezes é convencional e protocolar. Até aquilo que às vezes parece que foge do nosso limite. Gente, como é bom quando nós temos amigos, aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho e que nos ajudam na hora que nós mais precisamos, quando parece que nós não temos para onde correr. E você pode contar com essa pessoa. Se você não pode contar hoje, mas você já pôde contar em outros tempos, você vai poder contar amanhã. Porque são amigos, estão aí com você. Vamos procurar, além de ter, mas ser. Além de ter. Porque às vezes eu só quero ter, mas e eu? Sou um amigo, sou alguém de confiança, eu tenho bons relacionamentos na igreja. Vamos lançar isso para os nossos jovens. Eu tenho certeza que essa será uma grande lição abençoada e que você, mais uma vez, caro professor, vai ser um canal de bênçãos de Deus para essa classe de jovens. Pesquise, fale, converse e deixe com que eles participem, com que eles contem experiências. E eu tenho certeza que muitos sairão abençoados e restaurados dessa aula, da lição 10. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Desejo a todos uma ótima aula. Em nome do Senhor Jesus.